Fala, galerinha! E aí, pessoal? Como estamos, queridos alunos? Galera, na aula passada nós falamos sobre arte medieval. Nessa aula, a gente vai ver aí um pouquinho de como a arte medieval influencia a arte nos dias atuais. Primeiro, só para vocês acompanharem aí a linha do raciocínio, vamos pensar ali nos colonizadores, tá? Na chegada dos portugueses. Ali já tinha passado, né, a era medieval há muito tempo. Naquele momento ali seria o Renascimento. Só que a galera que chega, os portugueses que chegam, eles têm todo um estilo medieval, uma influência medieval, né, uma referência. E daí então a gente vai andar um pouquinho mais à frente e a gente vai chegar num artista espetacular dos dias atuais que trabalha muito com a influência medieval nas suas obras, de uma forma muito interessante de se estudar. Esse artista se chama Ariano Suassuna. Galera, Ariano Suassuna é um artista multimídia, galera. Ele é aí um escritor, um dramaturgo, né? Trabalha nas artes visuais, e ele desde criança, ele é fortemente influenciado pelas questões nordestinas, pelo Bumba Meu Boi, pelo teatro de Mamulengo, pelo universo do cordel. E quando adulto ele cria aí obras que valoriza a cultura brasileira, né? Sobretudo a cultura nordestina. Galerinha, olha só, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Dá uma olhadinha nessa figura, ó. Estão vendo aqui? O que acontece? Ela é aí um dos mais conhecidos livros, orações do século XV, intitulado, né, As Belas Horas de Jean da França. Ele é aí, é uma obra de 1405, tá? Então prestem bem atenção nessa obra, certo? Ok. E agora a gente vai dar uma olhada aqui numa obra do Ariano Suassuna. Olha lá, galera. O que vocês acham? Vocês acham que existe aí alguma ligação? Existe, né? Bem parecido. Então, o que a gente pegou? A gente pegou ali uma obra do tempo, né, medieval e comparou a uma obra aí de Ariano Suassuna de agora. Então, quer dizer que ele tinha aí uma ligação forte aí, os traços aí da arte medieval. Então, essa outra obra que eu mostrei para vocês aí, de 1405, se trata de uma iluminura, né? Essas iluminuras, elas eram feitas aí, eram letras feitas para decorar aí textos religiosos, né? Que inicia na Idade Média. Inicialmente, eram trabalhos feitos por monges à mão, se inspira em manifestações artísticas pré-históricas, usando como referência do imaginário popular brasileiro. Outra referência aí dos trabalhos de Suassuna são os livretos de cordel, já difundidos em Portugal e na Espanha no século XV, mas ele vai aí se popularizar mais adiante, nos séculos seguintes, no Nordeste brasileiro. Os cordéis são livretos baratos, né? Normalmente eles são vendidos aí em feiras, presos, né, por prendedores ali num varalzinho. Eles podem ser aí versos, musicados, enfim. Aí eles foram ganhando aí outras características. Então eles começaram a usar aí técnicas para chamar mais atenção para a venda, como a xilogravura, que é uma técnica artística aí que consiste em esculpir a madeira, né? Aí o desenho que gostaria vai ser esculpido na madeira, depois passa a tinta e com a tinta ainda fresca vai ser tipo uma espécie de um carimbo, então, no papel, vai transferir a impressão para o papel como se fosse um carimbo, né? Galera, e Suassuna também utiliza aí
da inspiração dos cordéis para fazer o Alto da Compadecida em 1955. Inclusive, a palavra alto era usada no tempo medieval para se referir a encenações de trechos bíblicos. Aliás, né, nesse período medieval, o teatro ele era assim diretamente ligado a histórias bíblicas, né, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, né. E para além aí das obras de Suassuna, é possível a gente ver aí a persistência, né, do estilo medieval aí nos teatros, quando em diversos países se encena aí a Paixão de Cristo, que é a morte e a ressurreição, né, ali na Páscoa. Então tem essa ligação aí com o medieval. Lembra que a gente viu tudo isso, né? A questão das catacumbas, enfim, a decadência do Império Romano, né? Aquela questão do cristianismo. Então essa ligação forte, ela é retratada aí no mundo todo, digamos, né? E em muitas ali das encenações, né, de teatros medievais, eles movimentavam, né? Tanto os atores ali, a peça movimentava, por exemplo, o andar de uma carroça, o público acompanhava o andar daquela carroça. É interessante dizer que os teatros medievais nascem das missas, do interior das igrejas. Eram aí os espaços cênicos. Depois, aos poucos, ela vai se ampliando, né? E saindo então para fora das igrejas, né? E tendo aí então espaços cênicos nas ruas, nas praças. E em muitos casos, cada classe de trabalhador se especializava, né? Ali na sua parte no teatro. Por exemplo, o carpinteiro construiu o barco ali para a Arca de Noé, exemplo. Era bem interessante, assim, girava em torno, né, desses teatros medievais, porque era uma forma da igreja chegar até o seu público ali e conquistar mais pessoas. Lembra que eu sempre falo para vocês, religião e diversão caminham juntas durante boa parte aí da história da arte. E vocês conhecem aí a expressão levantar uma bandeira? Significa aí defender uma causa. E Ariano Suassuna defendeu uma importante causa. Então ele cria um movimento chamado Movimento Armorial, em que ele busca, né, mesclar aí as tradições populares mais a cultura erudita, né, propagando aí nas universidades e nos conservatórios de arte. E esse nome armorial se refere ao livro de brasões de times, de famílias, enfim. Ele faz aí, ele busca inspiração aí neste livro, né? E sobre a bandeira aí desse movimento, vários artistas foram influenciados aí pela cultura do cordel, a xilogravura, instrumentos como a viola, a rabecá, entre outras manifestações culturais tradicionais aí da região do Nordeste. E Suassuna aí também cria companhias de dança, como o Balé Popular do Recife e Grupo Grial. Então a bandeira aí do seu movimento ainda hoje ela é defendida aí pelo multiartista Antônio de Nóbrega. Galera, assim ó, igual eu falei para vocês no início do vídeo, Ariano Suassuna ele é um artista brilhante aí brasileiro, trabalhou em várias áreas aí e enfim, inspirou muita gente, né? Valorizou muito a cultura brasileira, a cultura popular brasileira, a cultura nordestina, né? Vale a pena aí até procurar mais sobre ele, estudar mais, pesquisar mais. É sempre muito importante valorizarmos os artistas, os nossos artistas brasileiros. Beijão, fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.